Código Penal Militar. Título 7. Da ação penal. Propositura da ação penal. Artigo 121. A ação penal somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público da Justiça Militar. Dependência de requisição. Artigo 122. Nos crimes previstos nos artigos 136 a 141, ou seja, hostilidade contra país estrangeiro, provocação a país estrangeiro, ato de jurisdição indevida, violação de território estrangeiro, entendimento para empenhar o Brasil à neutralidade ou à guerra, e entendimento para gerar conflito ou divergência com o Brasil. Nesses crimes, a ação penal, quando o agente for militar ou assemelhado, depende da requisição do Ministério Militar a que aquele estiver subordinado. No caso do artigo 141, entendimento para gerar conflito ou divergência com o Brasil, quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição será do Ministério da Justiça. Título 8. Da extinção da punibilidade. Causas extintivas. Artigo 123. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente, pela anistia ou indulto, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, pela prescrição, pela reabilitação e pelo ressarcimento do dano no peculato culposo. Parágrafo único. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Espécies de prescrição. Artigo 124. A prescrição refere-se à ação penal ou à execução da pena. Prescrição da ação penal. Artigo 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no parágrafo 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se em 30 anos se a pena é de morte, em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12, em 16 anos se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12, em 12 anos se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. Em 2 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Superveniência de sentença condenatória de que somente o réu recorre. Parágrafo 1º. Sobrevindo sentença condenatória de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se entre a última causa interruptiva do curso da prescrição e a sentença já decorreu tempo suficiente. Termo inicial da prescrição da ação penal. Parágrafo 2º. A prescrição da ação penal começa a correr do dia em que o crime se consumou, no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. Nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência.
Nos crimes de falsidade, da data em que o fato se tornou conhecido. Caso de concurso de crimes ou de crime continuado. Parágrafo 3º. No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente. Suspensão da prescrição. Parágrafo 4º. A prescrição da ação penal não corre. Inciso 1. Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Inciso 2. Enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Interrupção da prescrição. Parágrafo 5º. O curso da prescrição da ação penal interrompe-se pela instauração do processo e pela sentença condenatória recorrível. Parágrafo 6º. A interrupção da prescrição produz efeito relativamente a todos os autores do crime, e nos crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, a interrupção relativa a qualquer deles estende-se aos demais. Prescrição da execução da pena ou da medida de segurança que a substitui. Artigo 126. A prescrição da execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança que a substitui regula-se pelo tempo fixado na sentença e verifica-se nos mesmos prazos estabelecidos no artigo 125, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é criminoso habitual ou por tendência. Parágrafo 1º. Começa a correr a prescrição do dia em que passa em julgado a sentença condenatória ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Parágrafo 2º. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento ou desinternação condicionais, a prescrição se regula pelo restante tempo da execução. Parágrafo 3º. O curso da prescrição da execução da pena suspende-se enquanto o condenado está preso por outro motivo e interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena ou pela reincidência. Prescrição no caso de reforma ou suspensão de exercício. Artigo 127. Verifica-se em 4 anos a prescrição nos crimes cuja pena cominada, no máximo, é de reforma ou de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Disposições comuns a ambas as espécies de prescrição. Artigo 128. Interrompida a prescrição, salvo o caso do parágrafo 3º, segunda parte do artigo 126, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Redução. Artigo 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou maior de 70. Imprescritibilidade das penas acessórias. Artigo 130. É imprescritível a execução das penas acessórias. Prescrição no caso de insubmissão. Artigo 131. A prescrição começa a correr, no crime de insubmissão, do dia em que o insubmisso atinge a idade de 30 anos. Prescrição no caso de deserção. Artigo 132. No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de 45 anos e, se oficial, a de 60 anos.
Declaração de ofício, artigo 133. A prescrição, embora não alegada, deve ser declarada de ofício. Reabilitação, artigo 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva. Parágrafo 1º. A reabilitação poderá ser requerida decorridos 5 anos do dia em que for extinta de qualquer modo a pena principal, ou terminar a execução desta ou da medida de segurança aplicada em substituição, ou do dia em que terminar o prazo da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado tenha tido domicílio no país, no prazo acima referido, tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado, tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Parágrafo 2º. A reabilitação não pode ser concedida em favor dos que foram reconhecidos perigosos, salvo prova cabal em contrário. Em relação aos atingidos pelas penas acessórias do artigo 98, inciso 7, qual seja a suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela, se o crime for de natureza sexual em detrimento de filho, tutelado ou curatelado. Prazo para renovação do pedido, parágrafo 3º. Negada a reabilitação, não pode ser novamente requerida, senão após o decurso de 2 anos. Parágrafo 4º. Os prazos para o pedido de reabilitação serão contados em dobro no caso de criminoso habitual ou por tendência. Revogação. Parágrafo 5º. A reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público se a pessoa reabilitada for condenada por decisão definitiva ao cumprimento de pena privativa da liberdade. Cancelamento do registro de condenações penais. Artigo 135. Declarada a reabilitação, serão cancelados, mediante averbação, os antecedentes criminais. Sigilo sobre antecedentes criminais. Parágrafo único. Concedida a reabilitação, o registro oficial de condenações penais não pode ser comunicado senão à autoridade policial ou judiciária ou ao representante do Ministério Público para a instrução de processo penal que venha a ser instaurado contra o reabilitado.